Dois assuntos que estão nesse momento em alta nos corredores do Congresso Nacional, dois projetos de lei, né? A gente viu ontem passar um projeto onde houve a justificativa de vários deputados que votaram a favor, dizendo que era moeda de troca para que este projeto da anistia não passasse, mas afinal de contas, o que significa o projeto da anistia? Para analisar essa proposta e os próximos passos, o Deadline vai receber agora o advogado Paulo Crozara, que é especialista em ciências criminais e direito penal, que está conosco aqui ao vivo nos estúdios da 98 News. Doutor Paulo, obrigado pela presença, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos que nos ouvem, boa noite. Boa tarde ainda, na verdade, te induzi ao erro agora. São 5h43. Doutor Paulo, o que significa a tramitação de urgência desse PL da anistia, que foi decidida ontem à noite, depois da polêmica de ontem, né, na verdade? A tramitação de urgência, vamos dizer, é um atalho, né, dentro do devido processo legislativo. Porque dentro, né, da Câmara tem várias comissões temáticas, né, que, de acordo com cada projeto de lei, elas são obrigadas a passar. Tem a Comissão de Constituição e Justiça, que é obrigatória para todos os projetos de lei, né? Uhum. E quando você aprova essa urgência, não é necessário mais passar por nenhuma dessas comissões. Ele vai direto para a votação em plenário e é isso que foi votado ontem. A gente ouve o deputado relator falar que busca um texto de consenso. A gente está diante de mais um desses casos em que o sim ou não vai ser usado como uma moeda de troca, de negociação, às vezes até fisiológica, dentro do Congresso Nacional, envolvendo Congresso e governo. Dá para ter uma boa intenção quando a gente fala em texto de consenso num caso tão polêmico? Você está dentro de uma casa política, então com certeza cada sim, cada não vai envolver a política, né? O que vai exatamente o próximo passo é esse, né? A costura. Porque pelo regimento interno da Câmara dos Deputados, agora já aprovado o regime de urgência, semana que vem esse projeto de lei já pode ser votado. Em plenário, né? Em plenário para ser aprovado ou não. Aí vem a conveniência, né, de que o presidente, Hugo Mota, vai colocar ou não para a votação se essa costura já tiver sido feita ou não. Por quê? O texto base a ser votado pode ser alterado pelo relator, que foi indicado agora, o Paulinho da Força. Não é o texto base não precisa ser necessariamente o projeto de lei apresentado pelo deputado Marcelo Crivella. Muitas pessoas têm feito críticas em relação a este projeto porque o texto ele ainda não foi completamente divulgado, não é conhecido. Como que é possível fazer uma votação em cima de um texto que ainda nem foi devidamente estruturado, conhecido, divulgado, debatido? Isso tem alguma implicação legal no final das contas ou não precisa também? A implicação legal não tem exatamente porque foi aprovado o regime de urgência. Esse regime de urgência tem essa coisa, né? O Congresso diz que aquele projeto é urgente por uma necessidade nacional, então ele vai atropelar vários momentos que exatamente essa discussão vai se consolidando até nos meios de imprensa, nas redes sociais e tudo. Então você perde por esse lado. Uma das coisas que pode ser alegada é exatamente que a Comissão de Constituição e Justiça é atropelada também nesse processo. Então isso é uma coisa que pode ser utilizada para questionar a constitucionalidade lá no Supremo. Olha, como foi aprovado o regime de urgência, a Comissão de Constituição e Justiça não falou da constitucionalidade desse projeto. Então, isso pode ser usado depois. Mas, né, é tudo político, né? Eles aprovaram, né, o Hugo Mota com certeza aprovou essa urgência para colocar um fogo, né, uma pressão na questão da anistia para as pessoas começarem a debater, colocar uma pressão ali no Supremo, no governo, para já correr e consolidar um texto que agrade, vamos dizer assim, entre aspas, a todos, seja bem costurado, né? Existe uma dicotomia, né, em relação às várias opiniões, a gente pode dizer que são opiniões porque muitas delas não têm embasamento técnico, mas várias opiniões que surgem, inclusive entre os parlamentares, sobre o que significa esse PL da anistia. Muitos falam em pacificação, em reconciliação política, e outros, os críticos, falam no risco de um enfraquecimento do Estado Democrático de Direito, que seria você abrir um precedente que vai desembocar, inclusive, para os chefes desse esquema que foi
condenado recentemente no Supremo Tribunal Federal. Juridicamente, existe um contrapeso justo aí entre esses dois pontos de vista? A anistia, a última vez que nós tivemos no Brasil, né, foi agora no fim da ditadura, nos anos 80, e ela representa um momento de virada de página num país. Né? Normalmente a anistia ela serve exatamente para que o país continue, né, depois de algum grande trauma. Nós vemos, por exemplo, na Colômbia com a questão das Farc. Então nós temos forças políticas que muitas vezes descambam para a violência, né, disputando o poder. Então você vem com a anistia para pacificar. Nesse caso, eu tenho as minhas dúvidas, porque nesse caso não foi um conflito aberto entre forças políticas, um grande trauma. Não, foi um grupo político que tentou, né, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, dar um golpe de Estado. Então, tem minhas dúvidas se isso é pacificação ou isso só é um perdão de um crime que aconteceu. Porque quando a gente compara com a anistia ampla, geral e irrestrita que foi aprovada para os exilados da ditadura, a gente está dizendo que eles foram perseguidos políticos, o Estado está admitindo que eles foram perseguidos políticos, quando oferece essa anistia, oferece inclusive indenização para isso. No caso de uma anistia agora, mesmo que ela não seja ampla, geral e irrestrita, como está parecendo que não vai ser uma anistia parcial, ela pode desembocar no futuro, por exemplo, em pedidos de indenização ao Estado das pessoas que ficaram presas por causa disso? Isso tudo vai ter que ser discutido, né? Porque a anistia ela é muito mais forte, por exemplo, que o indulto. Né? O indulto é o perdão da pena, mas o crime continua existindo. Você perdoa a pena parcialmente ou completamente, que é aquele que acontece todo Natal, né? Nesse indulto tradicional que nós temos aqui no Brasil. A anistia, ela retira do mundo jurídico. Ela fala assim, esse crime nunca existiu. A pessoa volta a ser réu primário. Completamente. É como se todas e qualquer consequência jurídica daquelas atitudes deixam de existir. Então, se elas ficaram presas, talvez é para se falar numa indenização, sim. Mas como chamou a atenção, por exemplo, na ditadura eram cidadãos contra o Estado e que sofreram, né, foram ser viciados pelo Estado. Nesse caso, é um grupo que já estava no alto escalão do Estado. Né? Então, essa é que é a grande diferença, é isso que me traz essa dúvida de realmente da pacificação. Não é um grupo político grande, uma movimentação popular que foi punida, torturada por agentes estatais. É a alta cúpula estatal que está sendo perdoada por tentar dar um golpe de Estado. E valeria automaticamente essa lei da anistia passando? A gente não sabe exatamente qual é o texto, como o senhor bem disse agora, o relator Paulinho da Força pode trazer um texto diferente até do texto do Crivella, que é a proposta base, mas sendo aprovada uma anistia, seja ela ampla ou seja ela restrita, ela valeria automaticamente para os que foram condenados agora pelo Supremo? Vai depender muito do texto, porque o texto atual, se você pegar lá no texto atual, eu tenho muitas dúvidas se ela serve para o Bolsonaro. Porque é um projeto de lei muito simples, poucos artigos. Se você ver o primeiro artigo, fala que perdoa, né, estão anistiadas pessoas que participaram de manifestações políticas e ou eleitorais a partir do dia 30 de outubro de 2022. Claramente está dizendo as pessoas que acamparam na porta dos quartéis e do 8 de janeiro. Mas a questão do Bolsonaro, o 8 de janeiro é quase que um detalhe ali no meio do processo. Né? O ministro Alexandre de Moraes, ele marcou, né, os momentos mais importantes, e a questão, por exemplo, ali do golpe, do punhal verde e amarelo e tudo, foi discutido nos palácios, não teve manifestação. Então, o texto atual acho que nem atingiria o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro e os 7 réus condenados esses 7 réus, porque fala de quem estava na manifestação. Então, eu tenho minhas dúvidas beleza, perdoa o 8 de janeiro. Isso vai retirar o conteúdo criminoso que foi julgado pelo Supremo? Eu acredito que não. Então, o texto teria que mudar necessariamente para pegar essa cúpula que foi julgada agora. E em relação à aprovação desse PL, o impacto político, a relação entre os poderes aqui no Brasil já está bem tensa, né? A gente percebe isso a todo momento. Essa aprovação do PL vai colocar ainda mais lenha na fogueira, né? Quando não esteve, né, aqui no Brasil, eu acho que a gente está acostumado a pular de crise em crise, né? Então, eu acho que essa reação, né, do grupo
é com certeza uma reação esperada, né? Agora a gente vai ver se as forças governistas e bem como o Supremo vão conseguir segurar a pressão para manter o que foi decidido, né? Mas essa pressão eu acho que todo mundo esperava que ia vir, com certeza. Eles já estão falando há algum tempo dessa anistia. E há um risco de uma judicialização, mesmo se essa lei for aprovada, né? De subir mais uma vez e ser discutida a constitucionalidade na instância do Supremo Tribunal Federal. Com certeza, né? Durante os votos, os ministros, né? Principalmente o Flávio Dino e o Alexandre de Moraes, deixaram bem claro que eles entendem que seria inconstitucional anistia para crimes contra o Estado Democrático, né? Que é esse capítulo onde estão esses crimes que o Bolsonaro e os demais réus foram condenados. Né? A Constituição proíbe anistia, indulto, comutação, etc., perdão de pena, para os crimes de terrorismo, tráfico de drogas, tortura e aqueles definidos como hediondo, que não é o caso desses crimes contra a democracia. Mas, né, o que os ministros dizem, já disseram, até o Gilmar Mendes já falou em entrevista, né, é que eles entendem que esses crimes seriam implícitos, né? O Estado democrático não pode perdoar aqueles que atentam contra o Estado democrático. Né? Então, que seria uma proibição implícita na Constituição. Eles entendem assim. Então, se for questionado, né, a constitucionalidade, né, uma ação que a gente chama de ação direta de constitucionalidade, a ADIM, que é julgado pelo plenário do Supremo. Né? A condenação veio da primeira turma, que são 5, agora seria julgado pelos 11. Aí que vem a dúvida se a constitucionalidade se manteria ou não. Doutor Paulo Crozara, em sua avaliação jurídica, independente dos crimes, pode ter havido algum tipo de abuso na dosimetria das penas dessas pessoas que participaram como massa de manobra dessa invasão da Praça dos Três Poderes em Brasília? Olha, a dosimetria utilizada, talvez acho que a grande discussão para mim ali nos julgamentos, que é uma questão técnica que acabou sendo abafada pelas questões políticas, é a questão que a gente chama do princípio da construção no direito penal, que é o crime meio é absorvido pelo crime fim. Né? Então, se para o golpe de Estado você precisa atentar contra as instituições democráticas, o fim, o crime, que é o que você pretende, ele absorve o crime que você tem que cometer para chegar naquele fim. Né? Então, o Barroso, né, que é um defensor de que as pessoas deveriam estar condenadas, quando os casos ainda estavam no plenário, ele começou a votar nesse sentido. Então, absorvendo um crime pelo outro, você tira uma pena ali de pelo menos uns 6, 7 anos de todo mundo. Essa era uma discussão muito válida que acabou sendo abafada. Você não acumula crimes nesse caso, né? Seria o bis in idem, né? Você responder 2 vezes para a mesma conduta. O ministro Alexandre de Moraes, a posição que prevaleceu, mesmo no plenário já estava prevalecendo, de que há desígnios autônomos, ou seja, você queria abolir o Estado Democrático de Direito e queria dar um golpe de Estado de que uma coisa não misturava com a outra e não havia essa construção. Agora, você entendendo que ambos os crimes aconteceram, as dosimetrias da pena realmente são crimes com as penas mais altas. Então, a dosimetria não foi assim tão... vamos dizer assim, eles não exageraram. O negócio foi que teve muitas condenações. Teve gente que condenasse por 4, 5 crimes, então as penas tendem a subir. Eu esperava, eu acho que com o Bolsonaro como apontado como líder, principalmente na pena de organização criminosa, eu achei que eles iam subir bastante e não subiram tanto. Eu achei que a pena dele ia passar dos 30 anos. Mas, então assim, você entendendo que teve os crimes, as dosimetrias são essas mesmo, não teve exagero. Tudo bem, eu fiz essa pergunta até porque eu acho, às vezes, tem um desbalanço em algumas coisas no Brasil, independente de opinião política, de posição política. Mas você imagina que uma pessoa que atropela alguém e mata no trânsito porque está dirigindo em alta velocidade ou está dirigindo bêbado e é condenado por homicídio culposo, né, e não doloso, ela tem penas menores, né? Apenas de 5 anos, se eu não me engano. Se você... O homicídio doloso embriagado, acho que é 5 anos a pena mínima, né? Pois eu acho que existe, mais uma vez, sem avaliação política nisso, sem nenhum tipo de análise ideológica nisso, mas de contrapeso, de peso, de peso e proporção. Pois é, né? A questão é que a gente espera uma racionalidade do legislador quando vai legislar. Mas
A gente está observando agora como que são feitas as leis, né? Nunca pergunte como são feitas as leis do seu país. E aí você vai chegar e você vai ver que tem uma grande desproporção mesmo, né? Se você pegar isoladamente cada crime, você vai ver que a pena não é alta. Por exemplo, você tenta um golpe de Estado, a pena mínima é 4 anos. Se eu roubar um celular na esquina, é 4 anos a pena mínima. Se eu chegar e empurrar uma pessoa na rua e pegar o celular dela, é 4 anos. E a pessoa que tentou o golpe de Estado é 4 anos. Então, o que subiu as penas, de fato, foram o número de crimes, que foi dano ao patrimônio público, dano ao patrimônio protegido, aí a abolição do Estado Democrático de Direito, e tudo foi a soma de vários crimes. Mas, individualmente, você pegar, as penas não são tão altas. E agora, né, uma solução que eles estão dando é diminuir as penas. Né? Estão dando a solução que, para talvez não ter anistia, é diminuir as penas, porque a lei penal ela retroage para beneficiar o réu. Então, se eles diminuem a pena hoje, todas as pessoas que estão condenadas vão ter que refazer essa dosimetria para diminuir a pena também. Muito bem, Dr. Paulo Crozara, especialista em ciências criminais e direito penal, falou conosco agora aqui no Deadline. Doutor, mais uma vez, obrigado pela gentileza de vir até aqui. Sempre bem-vindo. Muito obrigado e boa tarde a todos. Boa tarde. Agora sim.